Cleiton, seja bem-vindo, prazer recebê-lo, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite para a gente bater um papo e também trazer, né, o fiscal do trabalho, o Francisco Reginaldo, para também, né, engrossar mais ainda, né, o caldo aqui dessas importantes informações que serão colocadas. Seja bem-vindo. Bom dia ainda. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Cultura FM. Como o Tony Alencar apresentou, meu nome é Cleiton. A gente atua aí há 12 anos na parte de saúde e segurança do trabalho, levando prevenção, orientando aos colaboradores das empresas sobre a importância de usar a questão dos equipamentos de proteção individual, orientar os empregadores sobre uma gestão eficiente, de orientar os colaboradores, treinar, realização de exames para monitorar a saúde e a integridade física deles, certo? Então, agora entrando no mês de maio, vai entrar em vigor a NR1, atualização do risco psicossocial, que vai estar ali avaliando a saúde mental dos colaboradores nas empresas, que a empresa vai ter que se adequar a fazer esse tipo de avaliação, monitoramento, práticas de seguranças no seu ambiente de trabalho, para evitar a questão de estresse ocupacional, algumas doenças relacionadas ao trabalho, certo? Muito bem. Então deixa eu dar as boas-vindas também aqui para o fiscal do trabalho, o Francisco Reginaldo. Seja bem-vindo, viu? Aqui também a nossa emissora. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Tony Alencar. Bom dia, Cleiton. Todos os ouvintes da Rádio Cultura. Satisfação enorme de estar aqui presente, Tony, né? Eu sei que nesse horário você é líder de audiência, né? E falarmos, né, de um tema importante, né, relevante, né, para quem é trabalhador, para quem é empregador, né, para quem milita na área de segurança, saúde do trabalhador, né, de um tema relevante que estamos agora no Abril Verde, como você falou na abertura do programa, né, é um mês que serve para alertar, para conscientizar a população, né, sobre a preocupação que empresários, empregadores e empregados têm que ter com relação à segurança do trabalho. Então a gente vai ter esse momento de falar, vamos esmiuçar no tempo que for, né, do tempo do programa, né, de modo que é uma satisfação minha estar nesse momento. Sou auditor fiscal do trabalho, eu sou de Caruaru, mas Serra Talhada, deixa eu aqui me apresentar, né, Francisco Reginaldo Rodrigues, sou auditor fiscal do trabalho. Eu sou lotado em Caruaru, mas a Caruaru tem uma circunscrição de 58 municípios, né? Que abrange todo o Pajeú, né? Pajeú, que é uma região que eu adoro bastante, Tony, ando aqui há quase 30 anos, né? Sou cearense, mas sou apaixonado pelo Pajeú, já moro em Pernambuco. Tenho 2/3 da minha vida aqui em Pernambuco, então gosto muito de Serra Talhada, né? Dos municípios do Pajeú, como frisei, tá? Então, satisfação minha estar nesse momento. Coisa boa. A gente que agradece, né, de ter um auditor aqui tão importante dessa região no nosso programa pra gente falar. O que é que vocês poderiam apontar como a maior dificuldade ainda, por exemplo, de empresas se adequarem, né, a essas normas que são colocadas? Quando se coloca uma campanha como essa, né, se dá uma cor, né, e se trabalha, é justamente porque precisa de uma conscientização, né? Então, se precisa de uma conscientização, é porque ainda tem muita gente que precisa, né, vamos dizer assim, entrar e começar a fazer o correto, né? O que seria então necessário, o que mais acontece que vocês poderiam chamar atenção, né, dentro dessa área de segurança do trabalho, especificamente para essa campanha? Cleiton, pode ficar à vontade. Bom, a questão de algumas empresas ter aquela certa relutância de implementações das normas de segurança, a gente também tem algumas situações de colaboradores que a gente está ali orientando sobre os riscos das atividades, a importância de usar o equipamento de proteção individual. Ainda tem ainda que dizer o camarada, você tem que usar capacete, se você não usar, você pode ter um problema, pode cair alguma coisa, né, na sua cabeça, ter uma lesão. Ainda tem gente que ainda brinca com isso. Exatamente, Tony. O que é que acontece? A gente tá lá, quando vai contratar um funcionário, tem que passar por um processo de exames admissionais. Aquele colaborador estando apto a desempenhar seus trabalhos nas empresas, eles têm que passar por um processo de integração. Aquela atividade que ele vai desempenhar na empresa vai ter os riscos associados ao seu trabalho
e as políticas de saúde e segurança do trabalho que eles têm que seguir, seja do uso do equipamento de proteção individual, que tem que ser utilizado, questões de trabalho em altura, seja a questão ali de ambiente com expulsão a ruído, tem que se fazer o uso dos equipamentos para proteger a saúde e a integridade física deles. Então a gente tem uma certa relutância de alguns colaboradores e alguns também empresários de adotar essa política de saúde e segurança. Então a gente vem, como na área de saúde e segurança, tecsegurança, orientar aos empresários, aos colaboradores a importância desses riscos e tentar tornar um ambiente saudável e seguro para que não venha acontecer nenhum tipo de acidente no seu ambiente de trabalho. Você colocava também sobre essa questão dessa atualização da NR, né? NR1, né? Para essa questão da saúde mental. Eu estava até vendo um dado que é do Fundacentro, né? Colocando que em 2024, segundo o Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou quase 500 mil, né? Afastamentos por transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Então, assim, acho que era algo que precisava mesmo, vamos dizer assim, ter um foco por conta disso, né? É um número muito expressivo, né? Esse número, né? Alarmante até, né? O Francisco pode ficar à vontade também para falar um pouco sobre isso, né? Pronto, Tony Alencar, veja só, eu não sei eu não sei a duração desse programa aqui, mas assim, a gente tem aí uns 20 minutos ainda para conversar. Pronto, mas assim, a cada 45 minutos, 45 segundos, acontece um acidente de trabalho. A cada 3 horas, uma morte em decorrência de acidente de trabalho no Brasil. Tá? Então, assim, eu acho que enquanto a gente estiver aqui nesse programa, se for 1 hora, a gente terá ocorrido no Brasil 8 acidentes de trabalho. 8 acidentes, aliás, 80 acidentes de trabalho. Então, é muita coisa. É muita coisa. A cada 45 segundos, um acidente. Ano de 2023, Tony, aconteceram no Brasil, né, em torno de quase 613 mil acidentes. 613 mil acidentes. Quase 2.900 mortes em decorrência desse acidente de trabalho. Nos últimos 10 anos, Tony, foram aproximadamente 613 mil acidentes. Aliás, quase 7 milhões de acidentes de trabalho. Nos últimos 10 anos, quase 7 milhões de acidentes de trabalho, dos quais quase 27 mil óbitos. 27 mil óbitos, segundo o IBGE, o município menos populoso no Brasil é uma cidade que fica em Minas Gerais. Ela tem 900 habitantes. Então, se você tem, em média, por ano, 3 mil acidentes, 3 mil mortes em decorrência de acidente de trabalho, significa dizer que você tem aí, né, mais ou menos 4 cidades, né? Que acabaram. Vamos dizer assim. Não existe mais, né? Morreu todo mundo. E assim, os números são alarmantes e outra coisa, Tony, esses números são alarmantes, são muito altos, elevados, né? Mas isso aí, e o Ed Cleito sabe muito bem, isso aí dizem respeito apenas aos trabalhadores, acidentes que acontecem com trabalhadores no mercado formal de trabalho, com carteira assinada. Estão aí Então a gente costuma dizer nessa área de segurança que a gente trabalha, que os números são subnotificados. Eles não retratam a realidade. Existe mais coisa. Existe mais coisa. Estão aí, como disse, só os trabalhadores do mercado formal de trabalho, com carteira assinada. Então são números alarmantes. E quer mais, Tony? Nos anos 70, o número de acidentes de trabalho aqui no Brasil chegou a quase 2 milhões, colocando o Brasil como top 1 a nível mundial. Então, hoje em dia, né? Por isso que tem que ter uma campanha dessa, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, os números são altos, uma média de 600, 700 mil acidentes por ano, com 3 mil óbitos, né? Apesar da grandeza, do volume desses números, eles não traduzem a realidade. Então, preocupado com isso, né? Se lançou a questão dessa campanha do Abril Verde, né? Que acontece sempre no mês de abril de todo ano. E essa campanha, Tony, tem muito a ver com acidente com 80 mortes, né, que aconteceram nos Estados Unidos em 1969, onde houve uma explosão, né, de uma mina, onde na verdade foram vítimas 70 e poucos trabalhadores, né, quase 80 trabalhadores. Então, a nível mundial, teve essa preocupação de dar um alerta, de chamar a atenção do mundo, né, para a preocupação que todos têm que ter
com a questão da segurança e a saúde dos trabalhadores, né? E aqui no Brasil, essa data do Abril Verde, a campanha do Abril Verde, né? Muito em razão do dia 28 de abril, né? Que é uma alusão que se faz a esse acidente de trabalho que aconteceu nos Estados Unidos em 1969, né? Então, a partir daí, instituiu-se no Brasil essa questão do Dia Mundial em Combate em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, que é comemorado no dia 28 de abril de todo ano, né? E aí a gente lança a campanha do Abril Verde, que é para alertar, chamar a atenção, né, Edicleito, que mesmo. Todos têm que ter, toda a sociedade, não apenas empregadores e empregados, né? Todos nós temos que ter com a preocupação com a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores. São nossos familiares, nessas vítimas são nossos familiares, são integrantes da nossa família, né? Onde todos perde a família, perde a sociedade, a previdência social, onde são gastos anualmente milhões e milhões com afastamentos, né? Então é esse o alerta, né? Exatamente. Que a gente chama atenção para que a população realmente, de fato, né, tem essa preocupação. Você falou uma coisa interessante sobre essa questão de subnotificação, ou seja, tem esses dados, mas que ele pode ser um número maior, né? Aí eu pergunto a vocês, hoje a gente tem um sistema muito integrado, né, governamental, que é o E-Social, né? Isso. O E-Social, ele cruza todas essas informações, Caixa Econômica, Receita, Ministério da Previdência, empresas. Então, assim, como ainda consegue ter uma subnotificação? Por exemplo, porque existe todo e Ed Cleiton está aqui como técnico e presta essas, vamos dizer assim, essas informações para as empresas e para as pessoas, de como fazer, né? Abram a CAT, né? Para poder informar quando tem um acidente, e assim, é tudo um sistema integrado. E ainda consegue ter uma subnotificação como essa? Sim, o que acontece? O governo, ele criou a plataforma social para fazer a gestão de cruzamento de informações e criou os eventos de SST, que é o S2210, que lá fala sobre a comunicação de acidente de trabalho. Tem o S2220, que ali é o monitoramento da saúde do trabalhador, que ali tem que ver a questão dos exames que tem que ser feito de forma admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional. E o evento 2240, que fala das condições de ambiente de trabalho, que ali os profissionais de segurança vai fazer as avaliações no ambiente para identificação de adicionais de algum agente nocivo, que seja gerado algum adicional de insalubridade, que consequentemente pode se gerar uma aposentadoria especial. Então essas informações são lançadas no sistema e alimentando essas informações. Então, quando acontece um acidente de trabalho, tem que ser feito, apurado os fatos, fazer uma investigação preliminar para que se monte um relatório para fazer o preenchimento dessa CAT e fazer essa informação. Mas como o senhor Francisco mencionou, existe a questão da informalidade. Quantos pedreiros, ajudantes de pedreiros, serventes estão aí trabalhando sem carteira assinada, às vezes está ali, sofre um acidente, não tem nenhum tipo de amparo. Os acidentes domésticos, né, que são muito comuns, né, também. Isso mesmo. Então todo esse público, né, esses atores, né, esses trabalhadores estão de fora. Exatamente. Dizem respeito apenas ao mercado formal de trabalho. E assim, Tony, desculpe até só uma intromissão aqui na fala aqui de Cleiton, as empresas, elas devem comunicar, né? A gente está falando apenas do mercado formal de trabalho, mas mesmo no mercado formal de trabalho, nem todo empregador, nem todo empresário, ele informa, porque muitas vezes ele tem medo. Ao informar a CAT, ele está, de certa forma, se denunciando, né? Ele está dizendo, olha, governo, Ministério do Trabalho, houve um acidente com o meu trabalhador aqui, eu tenho que informar via esse documento que é a CAT, que é a comunicação formal do acidente, e muitas empresas, elas não informam porque tem medo de sofrer fiscalizações, punições, né? E o trabalhador, muitas vezes, Tony, ele não também denuncia, né? Por exemplo, porque tem medo de sofrer, de perder o seu emprego, o seu posto de trabalho, né? Mas o alerta, né? A orientação que se dá é que se denuncie, né? Se denuncie, não só a questão quando ocorre um acidente de trabalho, né? Mas todas as vezes em que o trabalhador perceber que aquele ambiente de trabalho, ele não oferece as mínimas condições de segurança. Óbvio, né, que todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer prover o seu sustento, a família, mas a família quer que aquele trabalhador, o pai de família, quando ele sai de casa, ele quer que retorne íntegro, né? Ele não quer aquele trabalhador morto, ele não quer aquele pai de família numa cama, né?
Porque quando não mata, né? Sequelado, porque quando não morre, fica lá sequela com sequelas permanentes. Então, esses números, apesar de serem alarmantes, significativos, Tony, mas como disse, não traduz a realidade, diz respeito apenas ao mercado formal de trabalho e mesmo no mercado formal de trabalho, né? Muitas empresas, muitos empregados, né, não denunciam, não informam. O trabalhador, e Edicleito sabe disso, ele tem um direito, tem um dispositivo na norma que todas as vezes que o trabalhador ele perceber que está numa condição insegura, ele tem o direito legítimo de recusa, de submeter, de continuar sendo submetido àquela condição de trabalho, porque ele pode perder a vida. Então ele deve parar, né? Ele deve exigir do trabalhador que ele respeite minimamente as condições de segurança, tá? Para que ele possa exercer suas atividades com segurança e para que ele retorne íntegro para sua casa. Sem dúvida, é o correto, né? Se a empresa tem um trabalho que ele é de risco, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa que é a Neoenergia, né? Então, ou seja, a maioria trabalham, dos seus colaboradores trabalham com alta tensão. Então, existe todo um processo. Você vê aí, mal você está reconhecendo o profissional, por conta que tem uma roupa específica, né? Capacete, luva, equipamento, né? Para subir no poste, enfim. Então, assim, é uma área de risco e tem que ter vamos colocar, esses EPIs adequados, né? Então, é justamente isso. Então, o funcionário, ele está resguardado se aquela empresa não está oferecendo o material adequado, né, para ele. E aí, até uma pergunta, eu acho que ainda existe nessa questão dos núcleos, né, dentro de empresas maiores, existe um núcleo, né, de segurança do trabalho, que é feita uma eleição, é o CIPA, né? Ainda existe isso? Eu queria até que vocês pudessem explicar um pouco, Edicleito pode explicar como é que funciona, isso que o Francisco colocou, né, do funcionário não se recusar, né? Isso requer algum tipo de penalidade para a empresa, enfim, como é que funciona para uma empresa se adequar, né, à questão do uso do EPI e oferecer o EPI corretamente, né, para se evitar um acidente? Bom, quando a gente faz os trabalhos para as empresas, tem que se fazer as avaliações de risco, que ali vai determinar qual é o tipo de equipamento de proteção individual que tem que ser usado. Nessa integração, quando é falado desses riscos dos colaboradores e a importância de uso dos EPIs, que ele tem que se fazer o uso, e quando ele identificar uma situação de risco grave e iminente à sua saúde e integridade física, ele tem o direito de recusa, de interromper a atividade, relatar a condição Por que ele não está fazendo, né, o trabalho? A condição insegura, para que seja avaliado pelos profissionais de segurança, ou técnico de segurança, engenheiro de segurança, ou a própria CIPA, que está regulamentada na NR5, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela faz esse trabalho junto com a segurança do trabalho, identificando risco, orientando os colaboradores. Se está vendo ali o colaborador sem um EPI, opa, João, vamos colocar esse equipamento, não pode estar trabalhando sem ele. Tem que conscientizar os colaboradores que aquilo ali é para a saúde deles, e não a questão da empresa estar ali cobrando. Tem que analisar, olha, é para usar para o seu bem, você tem que usar o equipamento para o seu bem. Exatamente, é muito interessante para que as pessoas porque muitas vezes o que é que acontece? Vamos colocar assim, sempre a culpa muitas vezes recai sobre o empregador, né? Sobre a empresa. Mas a gente também tem que lembrar que o colaborador, ele tem também, né, que, vamos dizer assim, cuidar dele mesmo, né? Fazer as exigências do EPI e usar de fato, né? Não pode ficar de enfeite, né? É igual a história de você andar com capacete, e como a gente vê, o camarada anda com capacete no ombro, né? Aliás, no cotovelo, né? Com ele no braço. Então ali no braço ele não vai proteger no caso do acidente, não, né? Não vai proteger teu cotovelo, né? O ideal é proteger sua cabeça, né? De algum tipo de lesão, né? Tony, e Edicleito sabe disso, né? A questão da observância, né? Da obediência em relação às normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ela é não só do empregador, que tem a responsabilidade objetiva, é dele, tá? Mas também do empregado. Cabe o empregador instruir os seus trabalhadores, né? Em relação à observância das normas de segurança, né? E no caso do empregado, se ele não
apesar de ser instruído, né? Apesar do fornecimento dos equipamentos necessários pelo empregador, e ele não acata essas instruções, ele não usa esse equipamento, a empresa inclusive pode, né, demitir o empregado por justa causa. Então, assim, a obrigação no que se refere à observância das normas de saúde e segurança é de ambos. Mas, Tony, um ponto que eu queria também destacar é o seguinte: tem empresa, né, que acha que a obrigação dela, se ela, vou fornecer o EPI, o capacete, o cinto de segurança, uma luva, ele acha que é só isso. Segurança, a gestão de segurança é muito mais ampla, né? Ela passa por treinamento, capacitação, né? A adoção de medidas técnicas, administrativas, né? O EPI seria o último caso, né? Adoção de medidas de proteção coletiva. O EPI seria a última alternativa. Eu fiz essas intervenções de todas as maneiras, e mesmo assim existe o risco, então eu parto para o EPI. Então, falar de segurança, Tony, é uma questão muito mais ampla, por isso que existe a NR1, que fala da gestão de riscos, né, através de um programa chamado de Programa de Gerenciamento de Riscos, onde a empresa, todo o estabelecimento, tem as exceções, mas todos os estabelecimentos tem que fazer a gestão de riscos existentes nos seus estabelecimentos, riscos químicos, físicos, biológicos, riscos mecânicos, riscos de acidente de trabalho, e agora, riscos ergonômicos, e agora, como o Ed Cleito apontou muito bem, os riscos psicossociais existentes no ambiente de trabalho, que ainda não é considerado doença do trabalho, nem acidente de trabalho, mas, como você falou, Tony, no início da matéria, foram 500 mil afastamentos em decorrência de doença mental, cuja fonte... Isso. A síndrome de burnout, né? Burnout já é acidente de trabalho já, né? Já é considerado, né? Mas, assim, a preocupação que o empregador tem que ter com a gestão absoluta de riscos na sua empresa como um todo, né? Então, não é só fornecer o EPI, mas fazer uma gestão de riscos existentes como um todo, analisar esses riscos, avaliar e adotar as ações necessárias. Fazendo isso, ele vai ter seu espaço de trabalho salubre, né, seguro. Tem empresário, Tony, que acha que investir em segurança é custo. Claro que é um custo, mas você tem que colocar na cabeça que investir, o custo que você tem com segurança é investimento. Ambiente seguro significa que o trabalhador vai produzir mais. Produzindo mais, ele vai aumentar as suas receitas. Exatamente, né? Além de ser o cumprimento da lei, porque se não cumprir a lei, não tem que esperar o fiscal do trabalho chegar, o técnico de segurança, o engenheiro do trabalho. As normas estão aí, são mais de 35 normas regulamentadoras. Para cada tipo de situação, de condição de trabalho, atividade, existe uma norma regulamentadora que vai instruir minimamente o que o empregador deve fazer, de maneira que seus espaços sejam salubres, seguros e preserve aquilo que ele tem, que é o bem maior da empresa, que é o empregado. Sem sombra de dúvidas, né? É muito importante isso. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, nessa reta final, vamos dizer assim, qual é a área que está dando mais dor de cabeça, né? Por exemplo, está tendo muitos casos de afastamentos, de acidentes no ambiente de trabalho. Existe vamos dizer assim, uma área específica que esteja, né? Vamos dizer assim, aumentando esses números? Tony, muito oportuna a sua pergunta. Na verdade, os acidentes de trabalho, né, e as doenças relacionadas ao trabalho tem crescido, né, nos últimos anos, né? E ocorre, esses números alarmantes acontecem em todos os setores econômicos, setor de serviços, o setor da construção civil, o setor da indústria e transformação, né, e seus subsetores. Mas ano passado, por exemplo, como eu te disse, ano passado não, 2023, né, foram catalogados no Brasil quase 500 mil acidentes. Dos 500 mil, quase 2.900 mortes. Então, Tony, mas o setor, apesar de muita gente imaginar que o setor que acontece mais acidente é a construção civil, mas o setor, por exemplo, 2023, onde ocorreu o maior número de acidentes de trabalho, foi o setor dos serviços, que abrange aí o setor de limpeza, o setor de conservação, mas principalmente o setor de saúde, e esses acidentes em decorrência de objetos pérfuro-cortantes, faca, foice, né? Esses instrumentos clínicos, médicos, né? Então, bisturis, agulhas, o setor de serviços, né, que abrange o subsetor da saúde, foi o setor onde aconteceu mais acidentes de trabalho. Historicamente, tradicionalmente, é o setor onde acontece mais acidente de trabalho. Só que pontualmente, Tony, a construção civil,
o módulo de morte acontece na construção civil. Por quê? Porque geralmente, Tony, quando acontece um acidente de trabalho na construção civil, geralmente ele é fatal. Esses acidentes acontecem na construção civil mais em decorrência de queda de andaime, trabalho em altura e em decorrência de choques elétricos. Então, Tony, e Ed Cleito sabe disso, porque ele milita na área, a gente anda aqui, não é só em Serra Talhada, não. Inclusive, Tony, eu tô aqui em Serra Talhada nesse momento e agradeço aqui mais uma vez o convite da Rádio Cultura e até do Ed Cleito, né, para manifestar. Então, quando ele disse, né? Tony, o fiscal do trabalho está aqui na cidade, posso levar? Pode, já tá, né? As portas estão abertas. Mas assim, eu estou aqui em Serra Talhada em razão de investigar um acidente de trabalho que aconteceu aqui na cidade, que foi fatal, em decorrência de choque elétrico. Então, empresário, meu amigo empregador, a gente tem que colocar, principalmente do setor da construção civil, a gente tem que colocar na cabeça. Não, é como você colocou, não é, vamos dizer assim, o topo, né, dos casos, mas quando acontece, infelizmente, geralmente é fatal. Os números são altos, né? Mas não no comparativo com o setor de serviço, setor de saúde. Né? Mas geralmente quando acontece um acidente de trabalho na construção civil, ele é fatal. Não tem meio termo, geralmente ele é fatal. E quando acontece, ele fica com sequelado, como você falou aí, permanentemente, e aí tem um custo muito grande, né, para a sociedade. Então, por isso que a gente, meu amigo empresário, meu amigo empregador, né, esse país não existe se o empregador, né, se o empresário, os bons empresários, os bons empregadores, a gente tem certeza que é a grande maioria que se preocupa com né? Então, assim, a gente tem que entender que investir em segurança, né, gastar com segurança, ter custo com segurança, primeiro que é um mandamento legal, né? Porque se você não cumprir as normas, você pode ser multado, mas principalmente também, né? Você tem que colocar na cabeça que ali tem um bem mais precioso da sua empresa, que é o trabalhador, a vida do trabalhador. Então a gente tem que faz a empresa girar, rodar, né? Gerar receitas, né? É o colaborador. Então a gente, claro que vai ter um custo, que você vai ter que contratar profissionais habilitados como os técnicos de segurança, os engenheiros do trabalho, os comércios do trabalho, mas tem que pensar isso como um investimento. Você vai ter um gasto, mas no médio prazo, no longo prazo ou até no curto prazo, você vai ter um retorno. Na medida que você tem um andaime seguro, na medida que você faz uma intervenção de proteger coletivamente os seus trabalhadores, na medida que você treina, capacita os seus trabalhadores, na medida em que você torna salubres minimamente ou seguro o seu ambiente de trabalho, aquele trabalhador, a coletividade, ela vai produzir mais, produzindo mais, naturalmente tem reflexo, reverbera diretamente nas receitas. Então o recado é basicamente isso aí, Tony. Muito bem. A gente até falava aqui no intervalo que nós batemos muito na tecla no bloco anterior sobre a questão que muitas vezes o empregador, não, é muita despesa, né? Coloca muito, vai ver logo, vai me custar quanto isso, né? Mas existem impostos, né? Que inclusive para quem investe na área de segurança da sua empresa, segurança do trabalho, ele tem algumas deduções, né, Ed Cleito? Isso importantes mesmo. Também, né? O que acontece? Existem os impostos que as empresas pagam sobre a folha de pagamento de suas empresas, que tem lá o FAP, que a gente chama de fator acidentário previdenciário, que esse ali, quando uma empresa ela tem altos índices de acidente, consequentemente ela vai pagar mais impostos. Entendi. Devido a essas questões. Então, quando a empresa ela investe em segurança do trabalho, conscientizando seus colaboradores, evitando acidentes dentro do seu ambiente, então significativamente, como o senhor Francisco bem falou, vai aumentar a produtividade, vai entrar mais receita e consequentemente também vai reduzir encargos trabalhistas a ser pago de forma mensal, certo? Então existe o FAP, existe o RAT, que é o risco lá de acidente de trabalho. Sim. Depende do KENAI daquela atividade da empresa, ela pode chegar de 1 a 3%. Mas dependendo das avaliações de segurança do trabalho, esses RAT podem ser reduzidos também. Então, esse trabalho é feito nas empresas, de avaliação, identificação do RAT, se está de forma correta, se o FAP está alto, o que é que a gente pode fazer para melhorar essas condições de trabalho, mas sempre visando o bem-estar dos colaboradores. Surgiu até uma dúvida quando eu falava que ia entrevistar, né, você aqui, uma pessoa eu lembrei agora, né, perguntando, olha, pergunta lá pro Ed Cleito em relação ao acidente, vamos dizer assim, um acidente no percurso para o trabalho.
né? Como é que anda essa legislação em relação a isso? Mudou alguma coisa? Porque, por exemplo, o camarada estava indo ao trabalho e no percurso sofreu um acidente, né? Então ali entrava como um acidente de trabalho vinculado à empresa, ou seja, o colaborador estava se dirigindo ao seu local de trabalho quando sofreu um acidente. Continua da mesma forma? Me disseram que houve algumas mudanças e eu já ia esquecendo de fazer essa pergunta que me incumbiram nessa para fazer essa pergunta. Vamos lá, o que é que acontece? Houve um tempo que foi criada a Lei de Liberdade Econômica, que se revogou o deslocamento de casa para o trabalho com um acidente de trajeto, certo? Só que já perdeu o prazo e ela voltou o que era antes. Então, se você está se deslocando do seu trabalho para casa ou vice-versa e sofreu um acidente, há de se fazer uma investigação preliminar, porque para caracterizar o acidente de trajeto você tem que sair de fato de sua casa para o trabalho, você não pode desviar o seu percurso. Então, ou seja, se o percurso... Então é feito toda uma investigação. Tem que ser feita uma investigação para caracterização. Okay, vamos lá. Vamos supor que eu leve da minha casa, saio do meu trabalho de 5 horas e gasto 10 minutos de percurso. Mas vamos dizer que o acidente ali ocorreu por volta de 5h30. Então, houve um certo desvio desse percurso. Que se você levava em 10 minutos, como é que você está levando 30? Onde ocorreu de fato o acidente. Então, a gente faz esse trabalho investigativo para caracterização ou não do acidente de trajeto. E outra coisa, ainda tem, hoje tem o próprio aparelho celular que você está no bolso, ele tem, né, automaticamente ele já dá seu percurso, né? O próprio GPS dele está embutido ali, você pensa que o WhatsApp, né, também dá sua localização, então tem tudo como checar nessas informações. Então, vai depender então da investigação se vai caracterizar um acidente de percurso, né, de trabalho, né? Aí, caso seja caracterizado, a esse colaborador, caso haja um afastamento, que a legislação fala que 15 dias, empresa, a partir do 16º INSS, quando ele está habilitado a retornar... Coitado do funcionário, o INSS demora para pagar esses 15 dias aí. Quando ele retorna ao trabalho, a partir daquela data, existe uma estabilidade que ele, em hipótese alguma, pode ser desligado da empresa. Muito bem. A gente caracterizando o acidente de trajeto, ele retornando a essa estabilidade. 12 meses após o retorno, né, da Previdência. Gente, eu queria lhe agradecer demais pela vinda de vocês, acho que contribuíram muito, né? É um alerta que vocês vieram fazer, né? Porque os dados são relevantes, precisa realmente se discutir, precisa, né, colocar na cabeça das empresas que investir em segurança do trabalho não é apenas uma despesa, mas você está zelando pela mola propulsora do seu estabelecimento, né, da sua empresa, né, que são seus colaboradores. Sem colaborador não tem como uma empresa funcionar, né? Então, se não tem como você faturar, então é importante pensar nisso. Acho que a mensagem que fica é essa, né? Do investimento. E claro, né, o colaborador também tem suas responsabilidades, que se é oferecido, né, toda a estrutura, EPIs e treinamentos, né? Então você tem que realmente seguir, não é bobagem, né? Usar aquele capacete numa obra, né? Num espaço de uma obra, de uma construção civil, não é besteira, né? Não ter a questão, né, dos cuidados em altura também não é besteira, porque pode ser fatal, como o Francisco Reginaldo colocou aqui, que trabalha justamente com isso, fazendo essa fiscalização, colocou muito bem, né? Quando acontece, infelizmente, é fatal ou deixa sequelas graves, né? Então, muito obrigado, Edicleito, por ter vindo, obrigado também ao Francisco Reginaldo por ter aproveitado essa passagem aqui em Serra Talhada e ter vindo aqui no nosso programa. Muito bom em recebê-lo, né? Receber um profissional que tem feito vamos dizer assim, esse trabalho de fiscalizar, né? Para realmente ser feito o que é correto. Então, muito obrigado por ter vindo.
Vou me antecipar aqui, Ed Cleiton, né? Agradeço o espaço, Tony, né? Mas, como disse, né? O Abril Verde está aí para alertar, para chamar a atenção da sociedade como todo, da preocupação que a gente tem com segurança de trabalho, né? A segurança, saúde do trabalhador. O Brasil ocupa o 4º lugar, um triste ranking, 4º lugar onde acontece mais acidente de trabalho, né? Atrás apenas da China, Indonésia, se não me engano, Estados Unidos, né? E passa por várias questões, Tony, mas principalmente a cultura, né, de não prevenção, né? A cultura de não educar. Prevenir sempre foi o melhor remédio, né? A cultura de não educar, de não instruir, de não capacitar seus trabalhadores, mas então a cultura da não prevenção. Então o Abril Verde está aí para alertar, para chamar a atenção da sociedade, né, da preocupação que todos nós temos, não só agora em abril, mas durante todo ano, a todo momento, né? A gente tem essa preocupação com segurança, porque eles são trabalhadores, são nossos irmãos, são nossos familiares que estão ali e que querem trabalhar, prover o seu sustento, mas eles querem voltar íntegros, né? Querem iniciar sua atividade e voltar no final do dia íntegro. Então o recado que eu dou é que desperte para essa questão da preocupação com relação à segurança do trabalhador, porque aí sim terá preservado bem maior que a vida desses trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, a gente que agradece. Ed Cleiton, meu querido, muito obrigado por ter vindo, contribuído, parabéns pelo seu trabalho, né? E ainda bem que não tá longe, viu, do escritório. Baixou aí, já tá no escritório. Vez quando tem gente, o rapaz, que hora que ele chega? Chega já, daqui a pouco ele chega. Seja bem-vindo sempre aqui, viu? Muito obrigado. Bom, Antônio, quero agradecer o convite, o seu Francisco está aqui presente também para a gente abordar esse tema importante do Abril Verde. E como ele deixou bem claro, não é só apenas o mês de abril, mas tem que ser durante todo o ano, todo dia, toda hora, constantemente, a gente conscientizar os empregadores sobre a importância da segurança do trabalho e também conscientizar os colaboradores sobre a importância de proteger a sua saúde e integridade física. Espero vir outras vezes para a gente dialogar mais aí sobre saúde e segurança do trabalho. A sua área de atuação ela é vasta, tem como debater muita coisa, viu? Um forte abraço, meu querido. Muito obrigado.